Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo, né, de 2026. O vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, é direcionado a um guerreiro, né, mas na dúvida dele, teve outros e outros que ainda têm aí dúvida. E também para mostrar para vocês que não caiam em conversa do que a galera diz aí, muitos aí, muitos nem sabem o que estão falando, outros querem dar golpe e outros preguiça mesmo de ler e entender, certo? Então, assim, como é um conteúdo, como é um erro recorrente e caiu na dúvida de um parceiro, muita gente boa, vou fazer esse vídeo mostrando, o intuito é direcionado a ele, mas com toda certeza vai matar a dúvida de trocentos usuários aí que usa, mas não conhece a ferramenta, e para aqueles que continuam falando mal do dataset Serialize sem saber o que está falando, certo? Vou entrar muito em detalhe aí, eu vou mostrar na prática, porque eu acho que a gente deve mostrar, né? Aí é a opção mais verdadeira da gente estar falando a verdade, a gente estar explanando o conteúdo correto, a utilização correta. Sempre gosto de falar que o modo que eu explico, que eu explano, que eu debato, sempre é numa conversa, num diálogo, mais assim, natural, sem aquela conversa bonita, sem aquela coisa muito técnica, aquela coisa bonita demais. Não, aqui um conteúdo natural do dia a dia que a gente passa, um português mais direto, uma conversa mais fácil da galera entender, certo? Já fiz vários vídeos sobre o dataset Serialize, muitos aí tá aí explicado, no meu canal aí tem muitas coisas, mas não tinha feito esse específico que eu vou mostrar o porquê, né? Sempre é o porquê e o que que acontece, certo? Eu vou mostrar na prática porque eu acho que vendo na prática a galera vai entender mais, certo? Muitos vão aprender aqui comigo no meu canal, não vai dar um joinha, ainda vão falar mal de mim. Mas o meu intuito aqui é ajudar um guerreiro aí. Se atender outros guerreiros que estão passando por isso, já vale a pena aí o vídeo, então vale a pena o conteúdo. Beleza? Aqui é o mistério do dataset Serialize. Eu não vou dizer dataset Serialize porque o que criticam sempre é o dataset Serialize e não os componentes que são encapsulados pelo dataset Serialize. Usa todo dia, às vezes. Mas na hora, porque o dataset Serialize é de um cara aí bacana, Vinícius Sanches, muita gente tem raiva dele, ódio dele, não sei o porquê. Cara, gente boa, gosto muito dele aí, tive o prazer de conhecê-lo ano passado. Recomendo aí a amizade, o trabalho, enfim, é um grande profissional, certo? Então, um cara como esse, que fez uma ferramenta como o dataset Serialize, cara, a gente tem que aprender, entender, ele criou um mecanismo que facilita a nossa vida, mas não é tudo. Você também tem que entender como a mecânica, como a engrenagem roda. Se você entende como a engrenagem roda, você consegue aí contornar, resolver, implementar qualquer situação. Qual é o conteúdo principal, vamos assim pegar, além do dataset Serialize? É a integração com bancos, né? Então, assim, muita gente vai consumir APIs de bancos, né? E utilizam ali aquele chaves, key, né? Uma autorização que eles mandam no header. Aí o que que acontece? O cara vai lá no Postman, funciona perfeitamente. Aí quando ele implementa no Delphi, utilizando o dataset Serialize lá,
dá erro 400, 404, dá um erro lá, não autorizado, fica aí nessa dúvida, aí fica achando que é uma coisa, que é outra, que é específico, não sei o quê. Muitos e muitos me procuram, aí eu digo lá, faça isso. Resolve. Eu já estou tão acostumado com a situação que eu só digo isso. Faça essa situação, pronto. Aí, em seguida, o cara diz, deu certo. Entendeu? Eu estava internado esses dias, passei internado no hospital do dia 1º de janeiro, até a data do dia, acho que foi 8 ou 9 que eu saí. Fiz uma cirurgia, estou a fazer outra cirurgia, daqui dia 19 retornarei ao médico para a gente reavaliar aí, ver. Mas faz parte da vida. Então, mesmo internado, o cara passou um zap para mim, perguntando. Conheço de qual sorteado já o erro, a situação. Digo, faça desse sentido e resolveu, beleza? Então, é um parceiro até lá do, acho que ele é Mossoró. O Mossoró é Natal do Rio Grande do Norte. Forte abraço, você sabe aí que você me procurou, se você estiver assistindo esse vídeo também pode lhe ajudar aí. Então, embora você já entendeu, né, resolveu, mas também fica aí como um acervo de conteúdo aí para você, beleza? Então vamos lá. Qual é a situação? Eu já expliquei aí inicialmente, né? Você vai consumir principalmente as APIs de banco. Isso acontece muito quando o cara vai fazer integração com APIs de bancos, certo? Aí lá vai, roda no Postman, o cara vai lá, abre o Postman, né? Deixa eu até abrir o Postman aqui que a gente vai usar ele, né? Deixa eu fechar aqui, não salvar, vou criar uma. O cara vai lá, faz uma requisição, né? E funciona perfeitamente. O cara vem aqui no header, né? O header, adiciona aqui authorization, faz aquela coisa toda e funciona perfeitamente. Então, pô, gostei, está funcionando. Aí ele vai implementar no Delphi, aí não funciona. Daí, aí o cara fica se batendo, isso, liga para o suporte do banco, tá? Cara, apanha feito sovaco de aleijado, certo? Então, assim, já expliquei em vídeo anterior que o protocolo HTTP é uma regra aí do padrão da internet, vamos se dizer, certo? E várias linguagens têm sua forma de implementar a comunicação, o uso do HTTP. Um prepara de uma forma, outro prepara de outra, outro aquilo. Se você for para o JavaScript, Fetch API, Axios funciona muito bem, ali é aquela coisinha, maravilha, recomendo aí também. Vai para o Python, funciona muito bem. Vai para o C, vai para o PHP, todos funcionam e trabalham em cima do protocolo HTTP, certo? HTTP, HTTPS, aquela coisa toda, certo? Todos funcionam. A forma que cada linguagem preparou é dela, é peculiar a ela, certo? Então, assim, essas linguagens mais novas, vamos se dizer assim, mais novas, tem, já nasceram dentro daquele padrão Unicode, certo? Então já é natural de trabalhar com Unicode, certo? O mundo Pascal, Delphi, Lazarus, eles não começaram no mundo Unicode, certo? Eles começaram, nem sabiam da Unicode, muito antes do Unicode, certo? Então, veio o Unicode, aí fizeram adaptação para o Unicode, está funcionando o Unicode, tem suas peculiaridades, tem suas formas de preparar o Neston. Então, tem essa peculiaridade, tem essa diferença de mecanismo, certo? Então, qual é o maior problema? O cara vem aqui no, no Postman, funciona, que está usando JavaScript por trás, certo? Funciona muito bem. Aí vai implementar no Delphi, não funciona, beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui o meu Postman, que a gente vai usar ele. Eu já até fiz, já preparei um servidor, tanto no Delphi como no Node, certo? Por que eu fiz no Node? Porque os grandes bancos, gente, as APIs de banco, tá aqui HC Console, Host Console, certo? Eu vou já explicar esse servidor, deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte aqui. A fonte, vou aumentar a fonte.
Deixa eu ver. Aqui, pronto. O que acontece com grandes bancos, certo? Com a maioria, né? Não é só grandes bancos, não, a maioria. São pouquíssimos usam outras linguagens, certo? Mas 90% posso afirmar aí que eles usam Spring Boot, Java, né? Java na cabeça, e Node. São os dois mais utilizados aí. Eu digo 90% em API de bancos são essas duas linguagens, certo? Aí posso estar enganado, certo? Mas pelo que eu interajo aí, que eu pesquiso, que eu analiso, que eu faço integrações, eu vejo que são essas linguagens, certo? Então, assim, Spring Boot é campeão aí. Até tem mais empresas utilizando a API com Spring Boot do que com o Node, certo? Aí, com o Express, né? Do Node. Por quê? Porque é um sistema robusto, confiável, de alta escalabilidade, certo? Tem um .NET também aí, certo? Mas Java aí ainda é utilizado aí em 90% ou até mais de 90%, certo? Então, antes, porque começaram com aquele open source de graça, hoje passou um pouco pago, mudou a regra, mas mantenham aquela versão. Então, o Spring Boot é muito utilizado. Então, o comportamento do Spring Boot, o comportamento do Node é diferente do comportamento de um Delphi, de um Pascal. Do Delphi, não vou nem generalizar Delphi, vou dizer do Pascal. É diferente. A forma de preparar um Neston é diferente. O Indy, que é um dos componentes mais antigos para o mundo TCP/IP, HTTP, FTP, aí, né, não tem, é o Indy, certo? O Indy só que ficou um pouco obsoleto. Então, ele foi criado, ele criou vários mecanismos para montar um ecossistema aí para o mundo web. Funciona muito bem. O Delphi em si, vou agora especificar mais a linguagem, o Delphi, saiu o NetHTTP e o REST Client. REST Client é o componente nativo que é usado pelo Delphi para requisições HTTP. Inclusive, se você vier aqui no TOOLS, tem acho que é REST Debug. O REST Debug aqui usa o REST Client. Ele não usa Indy, ele usa o REST Client aqui, certo? Inclusive, se você fizer o copy componentes, né, fazer o teste, ele vai gerar os componentes do REST Client, certo? Que é o default usado. É o mesmo componente usado pelo REST Request como default. É o REST Client, certo? Aí o que é que o cara faz? O cara vai lá no Postman, funcionou. Cria um aplicativozinho no Delphi, não funciona. Aí vai aqui no REST Debug, também não funciona, certo? Aí fica dizendo, o Delphi não presta, o Delphi é isso, o Delphi é aquilo. A galera é muito mais fácil, quando se frustra com uma coisa, meter o pau. Quantos de vocês têm sistemas aí que não atendeu uma peculiaridade de um cliente, o cliente fala mal do software de vocês, que não presta, que é isso, que é aquilo. Então, essa é a realidade aí dos usuários. Acontece também com o mundo da programação, com o programador, ainda mais com o surgimento desse inteligência artificial, muito está indo lá na inteligência artificial, manda gerar o código, ele gera, mas você sabe analisar o código que foi gerado? Muitos não vão saber, vão apanhar feito sovaco de aleijado. Então, assim, às vezes, além, IA vai te ajudar, vai, mas você tem que interpretar ali o código, ver se existe uma outra melhor forma do que foi implementado. Então, você tem que ter competência para analisar, para conhecer. E você adquire competência estudando, lendo, praticando, certo? Essa e não perguntando aí em grupo e pessoas de má índole
criticando, falando isso e aquilo que não serve, né? Então vamos lá. Criei um servidor console padrão, certo? Usei um único middleware, Chorus, certo? Que é recomendável, principalmente aqui quando você vai interagir com outras linguagens. Dart, JavaScript, PHP, geralmente, principalmente JavaScript, usa o Chorus. Então, se você não tem o middleware Chorus habilitado no seu servidor, ele vai te dar erro de Chorus, certo? Quando você vai fazer uma requisição lá com JavaScript, ele dá erro de Chorus. Então, eu, pelo menos, todo o meu servidor host, a primeira coisa que eu faço é adicionar o Chorus. E recomendo, beleza? Aqui eu estou startando o servidor na porta 9095 e criei minha unit. Eu gosto sempre de separar isso aqui, mas se você botar aqui no corpo as regras da rota, vai funcionar. Mas eu gosto de deixar separado, né? Eu crio uma unit a parte onde eu tenho duas rotas, né? Eu tenho uma rota de status, certo? Que é o nosso root, né? E tenho uma rota que eu chamei de teste, certo? O que essa rota teste vai fazer? É do tipo post, certo? Vou colocar do tipo post, porque é mais fácil da gente analisar, embora eu não vou tratar o conteúdo no post, mas como é o item que é usado pelas API do banco, onde é que a galera tem mais erro, é no post, certo? Mas o que a gente fizer aqui do post serve para o get, para o post, para o put, para o delete, a mesma coisa. Não foi. Mas eu deixei o post para, como eu disse, é direcionado a um usuário específico, mas o conteúdo vai abranger todo mundo. Beleza? Então, o que ele faz quando eu chamar o post no endpoint teste? Certo? Criei uma variável aqui do tipo mcJSObject. Esse mcJSObject é uma ferramenta minha que ele utiliza aí os JSONs nativos, né, o system.json, tudo. Eu peguei aquele que eu tenho que criar objeto, destruir objeto, converti para o meu mundo da interface, né? Então, assim, eu crio um objeto, não sou obrigado a destruí-lo, né? É para facilitar a minha vida. Mas se vocês utilizam qualquer mecanismo de JSON, vai funcionar, certo? Nativo, outro. A diferença é que você pode querer criar o objeto e depois ter que destruir, certo? Inclusive, se quiser usar o middleware Johnson, também vai funcionar. Não tem nada a ver com middleware Johnson, certo? Eu, como sigo essa padronização aqui, eu fiz nessa minha padronização, até mesmo é o mais próximo que o rapaz está usando, beleza? Então, nada demais. Você pode usar o Midway Johnson, o JSON nativo, o JSON for Delphi, outro que você criou. Tem vários JSON. Eu, hoje, uso esse. Por quê? Porque antes até eu utilizava o JSON for Delphi. Mas quando eu comecei a analisar a nível de performance, certo? Os JSON nativos me deram um desempenho superior ao JSON for Delphi, certo? Então passei a usar o JSON nativo, tudo. Vou aproveitar também aqui responder uma pergunta que me fizeram, né? Essa é a oportunidade. Eu vou falando aqui, vou lembrando, então o vídeo aí às vezes se torna um pouco grande, mas é um conteúdo bem, vamos uma palavra aqui, bem recheado de informações, né? Então, se você seguir o vídeo certinho, você vai tendo essa resposta, né? Muita gente, por que eu não uso tipagem? Tipagem não, RTTI, né? Class Method, né? Então, eu poderia fazer a palavra, até esqueci uma palavrinha, muito usada no Spring Boot, né? Esqueci, a palavra tá na cabeça, mas não quer sair. Então, assim, eu poderia usar generics aqui para fazer a tipagem, para automatizar muitas funcionalidades do que eu mostro aí para vocês. Eu não uso, não é porque não presta, não é porque não funciona, funciona muito bem. É porque o que eu faço aqui no Delphi,
esse mesmo código aqui, eu seleciono Ctrl C, Ctrl V, está rodando no Lazarus. Lazarus tem suas peculiaridades. Lazarus, na versão atual stable, que é a 4.4, não tem custom atributos, certo? Sei que versões futuras já tem aí, então, mas não é uma versão considerável estável, certo? Então, você vai usar em produção uma versão que não é considerável estável, o bom senso diz que não, certo? Se às vezes tem pessoas que não têm agilidade para resolver, identificar problemas de uma versão estável, imagine uma versão não estável, né? Então, não é aconselhável. Então, por isso que eu não avanço muito no contexto RTTI, custo atributos, esse tipo de coisa, certo? Mas se você for usar, por exemplo, somente Delphi, vá lá, use, é muito bom, facilita a tua vida, certo? Vocês vão ver aí quando eu exibir o código aqui do Node, você vai ver que ele praticamente usa um RTTI, entre aspas, por trás, ali facilita a vida. Então, por esse motivo que eu não tinha, porque o Delphi e Lazarus, para mim, tem que estar ali redondinho, certo? Embora Delphi tenha mais recursos atualizados que o Lazarus não tem, mas não quer dizer que o que você fizer no Lazarus não funcione no Delphi. O que você fizer no Delphi não funcione no Lazarus. Funciona bonitinho, desde que você conheça a peculiaridade de cada um e saiba contornar cada um, certo? Por exemplo, aqui tem métodos anônimos, mas no Lazarus não tem. Mas eu posso pegar, jogar isso para o método nomeado e passar o ponteiro para cá. Vai funcionar. Tanto funciona no Delphi como funciona no Lazarus. Beleza? Então, essas peculiaridades que me faz manter um Pascal assim mais nativo possível, certo? Mas tenho a consciência de que algum recurso facilitariam nossa vida. Beleza? Resposta pesquisa. É respondida, né? Então aqui, criei outra variável, que é uma chave, né? Porque os meus headers é um dicionário, né? Então, o dicionário é composto de chave e valor. Ele é um dicionário aqui de string, né? Ó, tá lá, string. Aqui. Então, se é um string, a chave é uma string. E o conteúdo é uma string, certo? O que que esse método está fazendo? Cria um objeto JSON, certo? Varro todos os elementos de dentro do header e monto um JSON. O nome da chave e o valor. Chave e valor. Aí devolvo, certo? Esse conteúdo no formato JSON string, para quem respondeu, certo? Só para a gente recuperar, porque é mais fácil eu ler no retorno do que eu salvar no arquivo aqui local, abrir o arquivo para ver o que recebeu, ou por aí. Assim não. Assim eu pego o conteúdo cru que veio de lá, certo? Monto um JSON e devolvo no formato JSON, porque o JSON vai respeitar tudo que veio de lá. Se veio um acento, se veio um espaço, ele respeita, ele monta aquela estrutura respeitando tudo que veio, certo? Então, fiz isso, beleza? Então, esse é o meu servidor host console. Então, se eu executar aqui, certo? O servidor está ativo, na porta 9095, né? Se eu vim aqui, ó, vim, ó, http local. Ó, outra coisa que me perguntaram. Se eu estou em localhost, eu posso usar minha placa de rede? Funciona? Sim, funciona. O IP da minha máquina aqui, ó, 192.168.10.10, certo? Dois pontos, a porta, que está esse servidor, que está na 9095. Aí o barra, né, que é o nosso root. Tá aí, ó. Host Server Online. Como aqui não é um browser que ele trata, ele interpreta o HTML, ele postou o H1 aqui. Mas se eu pegar esse código e jogar para um browser, ele vai
tratar o HT1, porque o browser ele é um interpretador de HTML. Então ele botou no H1. Beleza? Então meu servidor está funcionando aqui. Vou agora abrir o outro servidor, certo? Esse aqui é o meu servidor. Eu fiz aqui no Visual Studio, né? A gente está usando um servidor Node. Então, o que é que faz aqui? Eu não vou ensinar vocês criarem um servidor Node, um JavaScript, não. Eu vou apenas narrar tudo que isso aqui, que é praticamente a mesma coisa do Delphi. Lá, praticamente a mesma coisa que está aqui. Mesma coisa. Só que aqui é a peculiaridade JavaScript e aqui peculiaridade do Pascal. Só isso, mas fazem a mesma coisa. O que é que eu fiz? Importei o Express, certo? Da minha lib, né? Express. Lib, biblioteca no mundo web, não é só aqui no Node, né? Mas no mundo web ali, JavaScript, Dart, Flutter, tudo, eles têm um conceito de biblioteca, que nada mais, nada menos que o Delphi. Aqui, isso aqui é como se fosse uma biblioteca para o Pascal. Isso aqui é uma biblioteca. O Ross é uma biblioteca. Entendeu? Um pode se comportar como biblioteca, outro como componentes, outros componentes não visuais, componentes visuais. Então, tem suas hierarquias, certo? Mas são bibliotecas. Então, aqui, se eu disser que isso aqui é uma biblioteca para o mundo Pascal, correto. Se eu disser que isso aqui é um componente para o mundo JavaScript, também está correto. Mas a gente vai aí no popular biblioteca. Então, a biblioteca. Também busquei o Chorus, né? É outra biblioteca. Crio uma instância do meu Express, certo? Então, meu app, minha variável agora é um Express, um servidor Express. Setei a porta aqui para uma variável, para ficar mais bonita aqui, para concatenar, certo? Mas poderia botar direto aqui. Eu fiz assim, eu gosto de sempre deixar aqui, porque fica mais fácil para eu visualizar. Sempre que eu criar o aplicativo, eu já vejo a porta, né? Entendeu? Deixa eu botar o Azinho aqui, fica porta lá em português. Pronto. Ok? Aí dou uses, ó. Lembra do Pascal? Porque o Rossi, ele é assim, é uma cópia, né, do Express, do Node Express ali, né? Então muita gente diz, porque o cara não criou, ele... Não, cara, ele pegou o ecossistema que é bom, converteu para o mundo Pascal. Assim é o Rossi, beleza? Então tá aqui, ó, o uses do Chorus, beleza? No Express também deu uso do Chorus, certo? Outro que eu peguei do Express é o Johnson. Lembra daquele Midway Johnson, certo? Aqui é muito bom nesse ecossistema do Express você trabalhar com Midway Johnson, certo? Eu vou te falar Midway Johnson, que é para vocês entenderem. Aqui eu não usei o Midway Johnson, certo? Poderia ter usado. Aqui eu estou usando, que no caso do Express é JSON, né? Express.json é um componente, né? O que é que ele faz? No request, ele já faz o passe, né, da string para o objeto JSON. Beleza? Então aqui eu estou usando. É obrigado? Não, porque se eu poderia tratar de outra forma, também poderia. Mas eu deixei aqui, embora aqui nem vá usar, certo? Embora aqui nem vá usar, mas eu já adicionei o Midway Johnson, certo? Aí criei o nosso root, né? Ó, get, uma rota, e criei nossa rota, também deu o mesmo nome de teste, certo? E o que é que ele pega? Ele pega o conteúdo do header, todo aquele strings, né? E já converte para um JSON, certo? Já manda para um JSON. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. A diferença é que aqui eu fiz manual. Eu varri o MetaString e criei um JSON automático.
Poderia também criar dentro um ecossistema usando RTTI, que pega um place help, que pega um dicionário, certo? E faço to JSON. Poderia fazer isso também, certo? Poderia fazer, facilitaria a minha vida, certo? Tem várias maneiras de preparar o Neston, certo? Então vocês podem criar de vocês. Eu gosto dessa forma ali para o mundo Pascal, certo? Então assim, cada linguagem, cada ali IDE, sua forma, tem suas peculiaridades, certo? Aqui é JavaScript, aqui é Node, então aqui é outra abordagem, enfim, não vamos entrar em detalhes assim para dizer que não. Ambos fazem a mesma coisa, apenas um modo diferente de preparar o Neston e cada um tem suas peculiaridades. O importante é que você entenda a mecânica, certo? Então, peguei o meu header, converti para o JSON, o REST já vai devolver. Se der algum erro, falha ao ler hardware, né? E traz um status 500, né? Que eu posso também vir aqui, ó. Vamos tratar isso aqui. Poderia usar o Midway Octet String, certo? Poderia. Mas aqui, para fazer aquele mesmo contexto, você faz isso, ó. Bom, okay? Se der um except, certo? Aí você vai recuperar um e2.exception do, faço o quê? Pega, vou até botar aqui, ó, devolva como texto o conteúdo que ele recebeu. Ó. Então, contexto HTML, como por default, eu vou deixar contexto aí. Aí vou dizer aqui qual é o erro. Vou dizer que o meu e.mess, certo? Posso dizer também que é o status 500. Pronto. Esse tratamento aqui, certo? Esse tratamento aqui é o mesmo em linguagens diferentes do que eu fiz aqui, ó. Catch, try catch, se deu um erro, recuperou o erro, só que em vez de eu devolver, eu fiz um JSON aqui, pronto, eu vou até fazer esse mesmo, devolver esse mesmo erro aqui, né? Vou fazer essa mesma mensagem aqui no mundo Pascal, né? Então, como vai ser um JSON, então vou botar application /JSON, beleza? A mensagem, vou fazer uma mensagem aqui da seguinte forma: tmcjson object, vou criar um objeto, tmcjson object ponto new, crio uma instância dele, ponto add pair, certo? Aí aqui no meu pair, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, ó, a mensagem vai ser erro, certo? Erro, vírgula, a mensagem que falei, certo? Pronto. Adicionei meu par, ponto, stringify. Opa, faltou as pinhas aqui. Stringify. Pronto. Então, ó, cria um JSON, certo? Adicione esse conteúdo, certo? E depois converta em string e mande. Pronto. No Pascal, esse código corresponde a esse aqui, ó. Mesma coisa, certo? Então aqui, ó, tem um método que é o JSON, pega uma string, um objeto, né? Não é uma string, é um objeto e converte para um JSON. E faz. Pronto. A mesma coisa que está lá é a mesma coisa que está aqui. A forma que foi preparado o bolo que é diferente, certo? Na linguagem Pascal tem de um jeito, não tem outro. Existe outra forma aqui no mundo Pascal? Também existe. Não é só essa. Então você vai procurar a que melhor lhe atende. Fazer um build e compilando, executei. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso Node. E assim eu fiz. E aqui eu starto, né? Aqui eu vou startar a porta, né? Eu mudei a porta e o callback, né? Para fazer, exibir no console log o status que o servidor está
exibindo, né? Aqui no Delphi, a gente fez um método de callback, escrevendo na telinha preta. Mesma coisa, ó. O mesmo conceito que é feito no Node é o mesmo conceito que é do ROS. Beleza? Vocês entendendo o funcionamento do ROS, é mais fácil até de vocês irem aqui para o Node, certo? O resultado vai ser o mesmo. A forma de preparar o Neston que muda. Então, ó, vou usar aqui, ó, npm run watch, né? O que é esse watch aqui? É porque aqui no package.json eu criei, tem dois scripts, um para rodar o teste, certo? E o outro para rodar o teste em watch, né? Então, se eu fizer alguma alteração, ele auto-starta em si, eu não preciso parar e executar de novo, certo? Deu um enter aqui. Então, vem aqui e executa. Ó, servidor rodando, certo? Aqui ele disse, ó, você pode acessar via localhost. Então, se é localhost, eu também posso usar o mesmo IP. Ó. Então, vem aqui, ó, Ctrl C, vou criar outra aba, Ctrl V, só que lá a porta é 3002, né, que eu vou ter, 3002. Se eu vim aqui, ó, Node Server Online. Aquele watch, certo? É para fazer isso aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Servidor online Magno. Pronto. Certo? Ó. Então, salvei. Ao salvar, ele reiniciou o servidor automático. Então, aqui ele vem embora. Então, é o watch, é isso. É para ele monitorar qualquer alteração no código, restartar o servidor. No Pascal aqui não tem essa opção e tem como você fazer também. Não é que não tem, que não dá para fazer. Dá. Mas não é tão simples quanto o Express aqui, quanto o JavaScript. Beleza? Mas dá para você fazer. Não tem nada que você vê que não possa ser. Pode ser feito. Beleza? Então aqui os dois servidores ativos, certo? Todos os dois estão aqui. Ó. Node Server e ROS Server Online. Beleza? Então vamos agora ao conteúdo específico. Então, ó, eu tenho aqui do ROS, certo? Ctrl C e vou criar o do Node agora. Do Node. É o 30, ó, 3002, certo? Dou um send. Aí, ó, Node Server Online Map. E aqui eu tenho o outro também funcionando do mesmo jeito. Show de bola? Até aqui, nenhuma dúvida. Agora, vamos às peculiaridades, vamos ao conteúdo da dúvida do vídeo. Estou dando bem detalhes aqui, cara, para vocês entenderem bem mesmo aí. Beleza? Então, o que que acontece? O cara vai lá, cria um endpoint push, que a gente criou o nosso endpoint chamado teste, certo? Aí, geralmente, o cara bota assim, bota aqui, vou botar aqui API Key, bota Magno API, pronto, Magno Key, pronto, Magno Key, certo? Que vamos sair do banco, ele mandou uma chave, aquela coisa que é para você enviar no header, certo? Por padrão aqui, ó, o próprio Postman ele já adiciona vários itens aqui, ó, certo? Por default já vem, certo? Que ele tem até por oculto, né? Mas como acontece no aplicativo para o banco, você tem que adicionar fóruns que já tem. Então vou colocar aqui, ó, Magno, bota aqui, Alexandre Magno, fazer assim, Rossi, nota 10. Beleza? Ó. Então, algumas situações, eu vou até colocar aqui, ó, mão, certo? Maçã. Beleza? Por default, é a norma, se você for revisar lá a norma no HTTP, lá no header,
ele não permite caracteres especiais, por exemplo, cedilha, o tio, tudo. Quando vão caracteres desse tipo, certo? O correto seria você encodar isso aqui em base 64 para evitar algum tipo de problema, certo? É o correto. Certo? A própria RFC lá, eu não lembro de cabeça, vocês procurarem aí na documentação do HTTP, vocês vão ver que teria que a boa prática, não é que seja obrigado, mas a boa prática é usar um base 64. Pega esse conteúdo e converter em base 64. Beleza? Então, ó, vou pegar esse mesmo, eu vou botar aqui, ó, key, magno key, Rossi. Vou fazer assim. Aí vou pegar esse mesmo conteúdo, ó, mesmo conteúdo, Ctrl C, vim aqui para requisição do Node, certo? Post, também o endpoint test, o valor, certo? O header, né? Header, mesmo valor. Vou botar aqui magno key node, certo? Node. Mesmo conteúdo. Só que aqui eu botei ó, Rossi e Node. Beleza? Então, ó, o que que acontece? Ele tem que devolver isso mais esses 7 elementos que estão aqui, certo? A mesma coisa para o Node, ele tem que devolver aquele e mais esses 7 elementos aqui, certo? Prestem bem atenção nisso aqui, galera. Ok? Então, vamos fazer o request para o Rossi, usando Pascal, certo? Então, send, beleza. Vamos pegar aqui o host, ó, Magno Key Rossi, Alexandre Magno, Rossi nota 10, mamão maçã veio os caracteres Unicode, certo? Na recepção usando Pascal, ele não conseguiu tratar isso aqui como Unicode, certo? Está correto, não está errado, certo? Porque se você for lá na RFC, você vai ver que teria que ir em base 64. Por isso que uma autorização, autenticação base, aquela autenticação básica, authentication, né, vai encodada em base 64, justamente por caracteres especiais, certo? Só que chave de API, que é aquelas que o banco pede, ele não quer encodado em base 64, certo? Então dá o problema. Só que nas chaves não tem acentuação, certo? Mas tem espaços, ó. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Mas tem espaço, 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 ó. Espaço. No Rossi foi respeitado. O espaço ele tratou bonitinho. Beleza? Ó. Usando Postman. Preste bem atenção. Então, como é que se diz? O Pascal, né, do que foi feito no Delphi, recebeu, ele tratou o espaço correto, bonitinho, certo? Quando eu mostrar o erro, aí eu vou explicar o que que um faz e o que o outro faz, certo? Então, Facebook tratou bonitinho. Se eu for lá pro JavaScript, que é o Node, né, fazer a mesma coisa, o Node já trata o Unicode, ó. Já, ó, mamão, maçã, tudo. A forma de receber o request, tratar bonitinho, trata bem certinho. Porque, como eu disse, as linguagens que nasceram posterior ao Pascal e que já nasceram no conceito Unicode, trabalha bonitinho. Eu não precisei botar SHA-7, o TF-8, aquela coisa, não. A própria linguagem já faz isso, né? Então não existe aquela coisa de você fazer
preparar o Nestor de outra forma, enfim, certo? Mas trata direitinho, certo? Entenda isso. O espaço também tratou bonitinho, beleza? Então, o Node tá no mundo Unicode, beleza? Tratando bonitinho, show de bola. Vou deixar o servidor aqui ativo, né? Que a gente já viu que os dois estão ativos, vou deixar. Agora, vamos criar um ambiente para simular o que nós fizemos no Postman usando o dataset serialize, né? Que é o item que a galera quer implementar no seu sistema e tem aquele problema, aquela coisa toda, certo? Então vamos lá. Vou fechar, né? Certo? Fechei. Vou aqui criar um formulário, simples mesmo, né? Vou aqui aumentar a fonte, aqui, ó, fonte. Agora a gente vai chegar no que eu quero mostrar, né? Vou botar um tamanho 11 aqui, para ficar bem grande, beleza? Então, ó, vou colocar um panel aqui, ó, só para dar um espaçozinho assim, ó. Coloquei um panel aqui, tirei. Vou tirar aqui o caption, vou deixar ele flat, só para a gente mesmo aqui brincar. Vou colocar um memo aqui, ó, certo? Um memo. Acho que o memo... é porque eu ia mostrar outra dúvida de um usuário que eu lembrei, mas eu não vou alongar isso. Outro vídeo eu mostro uma dúvida de um usuário aí. Aqui, ó. Botei, vou dar o nome desse memo de result, certo? De resultado, ok? Vou limpar esse, vou deixar bonitinho, vazio. Okay. Aqui. Vou pegar, até aumentar mais a fonte de letra desse, vou botar 12, certo? Vou dar um semi-negrito para ficar mais destacado. Aqui na abinha, eu vou botar aqui só o horizontal, não, horizontal não, só o vertical. Só para ele exibir aqui. Beleza? Então tá aqui o nosso item. Deixa eu até salvar isso aqui. Eu gravei dentro do meu YouTube, né? Já tem 2026. Terceiro parâmetro aqui, até o nome. Dei o terceiro parâmetro. Eu vou botar aqui cliente. Dentro de cliente, vou dar aqui o main. Main. Beleza. E o projeto é app teste, né? Vou botar qualquer nome. Certo? Vou aqui fazer aquela minha velha, não é porque é um exemplo que eu não gosto de trabalhar organizado, né? Então vamos aqui, Ctrl X, volto uma pasta, crio dentro da pasta, executo o meu binário. É o DCP, volto uma pasta, dentro da pasta temp, crio a pasta cliente. Certo? A mesma coisa, vou repetir para output aqui. Certo? Pronto. Show de bola. Aqui. Vou colocar um botão. Aqui, Alt P. Um botão. Certo? Bota um botão. Aqui. Vou botar um nome nesse capture. Execute. Aqui eu vou colocar. Deixa eu dar uma alturazinha mais bonitinha aqui para ele. 35 e 100. Tá mais espaçoso. Então, ó, o meu botão. Como eu vou testar uma hora num servidor, nota outra, vou colocar um edit, certo? Para a gente colocar a porta, né? Não vou entrar muito detalhe. Então, aqui o texto eu vou deixar na porta padrão 9095 do host, né? No name, vou botar aqui EDT porta. E para evitar erro, marco somente número. Beleza? Então, tá aqui, ó. Só uma firulinha para a gente brincar. Então, no meu execute, o que é que ele vai fazer? Primeiro, como eu uso o dataset serialize, não, o dataset serial não, o REST request
Já no PEF do Delphi, eu não preciso baixar, mas se vocês não tiverem, baixem ou com boys ou clicando lá e façam o uso. Então aqui o meu é só fazer uses, né? REST request 4D, certo? Deu use. A minha lib, né? Aqui, ó, isso aqui é uma lib. Se fosse no mundo JavaScript, estava fazendo um import daquela lib, certo? Então, para vocês começarem a evoluir para outras linguagens, em vez de estar falando mal de outras linguagens, parem e aprendam outras linguagens. É o bom para vocês. Não é só Pascal, não. Quanto mais ser polivalente, hoje é melhor, certo? Então, request 4D, deu use, né? Então, aqui vou fazer o quê? Criar uma variável, que é o meu response, né? Do tipo iResponse, né? Que é baseado em interface. E vou dizer que meu LRES recebe uma instância de quem? T request, certo? Ponto new, beleza? Aí eu vou passar minha base URL, base URL, certo? Posso passar no contexto geral aqui, poderia botar o base e aqui o resource. Aqui é didático, eu vou fazer o format, vai passar tudo aqui. Então, meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro. Então, qual vai ser? http certo? Vou botar aqui até o local host, que é a mesma coisa, host, certo? %s, certo? Barra teste, que é o nosso endpoint lá, beleza? E aqui vai ser substituído, né, pelo nosso edt porta, né, ponto text, certo? Então, concatenei string usando format, é mais elegante, beleza? Então, aqui está a nossa base URL, vou dizer aqui, por educação, coisas que seria necessário, meu content type, vou botar aqui um application barra JSON, application barra JSON, certo? Nem precisaria, mas eu vou botar porque eu vou mostrar para vocês bem detalhadinho, né? Aí vem ponto add header, né? O que é que acontece? Muita gente vai, porque ele tem que mandar o authorization aqui, authorization, ou API key, tem vários nomes dependendo do sistema do banco, certo? Aqui eu vou colocar Magno, botar aqui RR4, certo? Vai ser o nome da minha chave. E o conteúdo, certo? Vou dizer que é, ó, vou até pegar o que eu fiz aqui, ó. Pegar o mesmo conteúdo, ó. Mesma coisa. Beleza? Ctrl copiar, certo? Vou dar um Ctrl V aqui. Mesmo conteúdo, certo? Feito isso, ponto push, fazer um push, certo? Como eu só quero recuperar, não quero tratar nada, eu só vou pegar o meu resultado, ponto lines, certo? Ponto text, vai receber o meu lres, ponto content. Só quero recuperar o conteúdo, não quero tratar nada, certo? Tá aqui. Mais simples do que isso é impossível, né? Porque o intuito aqui é você entender o BO que vocês passam e não se está bonito, se está bem tratado, se está isso, beleza? Então, ó, salvei, certo? Vou executar. Beleza. Então, ó, o meu servidor host está funcionando e o meu Node está funcionando. Então, vou começar com o host, certo? Executei. Tá vendo aqui, ó, Magnum RR4, certo? Aqui já tem um problema que é o que vocês passam aí direto quando funciona no Postman, quando vocês vão para o... Eu vou até aumentar aqui mais
Quando vocês vão para o Delphi, aqui não funciona, dá o erro, né? Então, vou botar bem maior aqui, ó, para ficar bem grandão. Vou aumentar a fonte aqui. Vocês verem bem, então, bota 14, certo? Há uma fonte. Segoi UI. Negrita, eu vou botar o semi-negrita. Tamanho 14. Beleza. Vamos executar. Fazer de novo. Certo? Executei. Tá aqui, ó. Tá vendo? Alexandre Magno. Aqui. Esse aqui. Ó. Tá vendo que não veio o espaço? No lugar do espaço veio um sinal de percente. Certo? Lá no ROS. Beleza? Vamos ver isso aqui no mundo JavaScript. 30.02. Beleza. Ó, mesma coisa. Certo? Alexandre. Ó. Ele manda em cada espaço, né? Em cada espaço, ele está mandando um caractere especial, que é o sinal de percente. Tá errado? Não tá errado, certo? Não tá errado. Lá no Delphi, poderia, no ROS, poderia tratar isso, fazer isso. O próprio Delphi faz o tratamento, que no caso lá está usando Indra, né? Ele já faz o tratamento, mas ele respeita o que ele recebeu. Eu estou recebendo lá e devolvendo o que eu recebia. Então, quando você está fazendo interação com bancos estão usando Java, né? Que é o Spring Boot, ou Node. São os mais usados. Tem outros? Tem vários outros. Mas 90% você vai encontrar, principalmente Java. Certo? Aí lá no Java, na hora de receber, trata isso. Beleza? Aí não funcionou, aquela fuleiragem toda. Deixa eu só botar aqui para centralizar. Aí o que os caras fazem, certo? Cadê position? O que os caras começam a falar? Porque o hash request não presta, não fez o que, aquela conversa para boi dormir, né? Não sabe de onde que tá falando. Aí o cara diz assim, vai lá, muda o motor, o meu motor, o negócio é motor, né? Assim, né? Então, ó, dentro do hash request, ele trabalha com vários motores, certo? Se for Free Pascal, que é o Lazarus, né? Ele usa o default. Tem a opção do Ind, do Synapse e o FP HTTP. Não. No Delphi, como a gente está aqui no Delphi, ele tem o Ind, tem o Net HTTP, tem o Synapse, tem o ICS e o default, que é o REST Client. Certo? Então, quando você não seta nenhum motor no REST Request, ele usa por padrão o componente que o Delphi usa como padrão, que é o REST Client. E é muito bom. Eu gosto muito do REST Client. Antes, quando eu apanhava, antes de eu estudar o componente mais um pouquinho, eu simpatizava mais com o NetHTTP. Ainda simpatizo com o NetHTTP, que algumas funcionalidades ele é mais rápido, tem uma performance melhor em milissegundos que o REST Client. Mas o REST Client tem recursos a mais, certo? Então, o cara diz, Synapse, por que eu não mostro o Synapse? O Synapse tem uma dependência de outras bibliotecas para instalar. Certo? O ICS também funciona muito bem, mas tem novas dependências de biblioteca. Eu vejo muita gente falar do JavaScript que usa um import terceiro, que não sei o que, não sei o que. Aí diz, eu uso o Synapse, que é melhor, uso CS. Eu só vejo em grupo, você vê falar em Synapse. Mas o Synapse não é um componente nativo, é componente de terceiros, né?
Aí vem naquela, critica uma coisa e usa o que ele critica, né? Então é contraditório, né? É a mesma coisa. Mas deixa pra lá. Como eu tenho um Delphi aqui, eu sempre vou no nativo, para não, se surgir uma versão nova do Delphi, eu só vou lá, atualizo, eu não tenho tanta dor de cabeça. O Indy é bom? É, mas o Indy também tem muitos bugzinhos aí que teriam que atualizar. Na realidade, o autor já atualizou, mas não disponibilizou aí para a galera. Ele usa no intraweb. O Indy do intraweb é diferente desse Indy nativo. Se você não sabia, já ficam sabendo. Beleza? Então, o que é que seria a segunda opção? Usar o NET HTTP. Então, vamos mudar o motor, né, aqui do REST Request. Como é que se muda o motor, né? Então, você vem aqui, Project, Options, né? Marco Delphi Compile e eu boto todas as plataformas, né? Aí vem aqui, definição de condicional e adiciona. Como não tem nenhum, ele sempre vai buscar o REST Client. Como eu vou adicionar? Agora eu quero trabalhar com NET HTTP. Certo? Deu OK. Salvei. Você vai ver que aqui mesmo já mudou. Antes estava no REST Client, né? Que seria esse default aqui, ó. Como eu setei NET HTTP, ele já habilitou esse, certo? É assim que se troca o motor no REST Request, certo? Se quiser o ICS, você tem que instalar primeiro o ICS para depois trocar o motor. Se quiser usar o Synapse, você tem que instalar primeiro o Synapse para depois trocar o motor. O NET HTTP, o IND e o REST Client são nativos do Delphi, então não nativo entre aspas, né? A gente sempre gosta de deixar esse detalhe. Não precisa instalar nada, já vem instalado por default, certo? Então mudei, vou fazer um build, né? Sempre é bom fazer um build e executar novamente. Muda alguma coisa? Vamos ver. Ah, cara, mudou? Mudou. Ele respeitou o espaço aqui, certo? Respeitou o espaço aqui usando NET HTTP com ROS, beleza? Vamos ver se eu for para o Node, né? O Node ou Java, né? 30.02, mudei. Vou mandar executar. Também respeitou, né? Aí o cara vai lá e funciona, certo? Beleza, já funcionou. Ah, então, como funcionou, o REST Client não presta. É a primeira coisa que o cara disse. O REST Client não presta, é uma bosta, que é embarcadeiro, que é não sei, a conversa dos malos é isso aí. Tudo é embarcadeiro, é não sei o que, vem com essa conversa. Beleza? Então não é bem por aí, certo? Vou voltar lá para o motor. Vocês estão vendo que está o NET HTTP. Vou voltar para o REST Client, certo? Volto lá no meu projeto, certo? Project Option, aqui. Vem aqui Defines e vou apagar o NET HTTP. Quando não informa nenhum, ele assume quem? REST Client. Ó. Já passou a assumir o REST Client aqui, ó, certo? E desabilitou o outro. Isso é condicionais de compilação, né? Esse dólar, alguma coisa, dólar, são as condicionais de compilação. É assim que a gente troca o motor do REST Request. Preciso trocar? Não, não precisa, galera. Certo? Ó, vou fazer o build novamente, ok? E vou executar, ok? Ó, voltou o erro, né? Aqui. E vou voltar por 30.02, 30.02. Fazer o request. Também, ó, aparece usando o REST Client. Aí vem os mala. É porque o REST Client não presta, dá pra cadeira, aquela cadeira quer roubar e vai no próximo. Não é por aí, beleza? Quando você está usando um motor REST Client, existe, depois do valor, um terceiro parâmetro, que é um array. Né? Então, um array. Por default já é vazio, certo? Por default ele é vazio. Mas quando eu quero utilizar, tem vários elementos. Mas a gente só usa praticamente um. É do not encoded, certo? Se eu não me engano é assim que se escreve. Do
not encoded. Ctrl Shift A, que ele deve procurar alguma coisa aí. Deixa eu ver o que que ele tá. DD header, primeiro parâmetro, vírgula, do que ele não achou, do not encoded. Compilar para ver, ele não está achando. Quando a gente não lembra dos nomes corretos, né, você clica aqui, ó, aqui, né, o net, wind, cadê a dd, header, tá aqui, options, né, set parâmetros, tá aqui, PO, né, PO do not encoded, certo? Eu que escrevi errado. É PO. PO. Ctrl V aqui. PO. Do not encode. Certo? Então lá grave bem. Eu mesmo esqueço aqui, ó. Fica dentro da unit rest type. Certo? Eu esqueço. Normal. Então você não se atente a gravar todos. Não, é você entender que existe um terceiro parâmetro que está dizendo, ó, quando você fizer a requisição nesse conteúdo do header, não encode, não faça um encode de URL, certo? Ele vai manter. O que é um encode? Por default, quando ele diz encode, cada espaço ele converte para um sinal de percent, certo? Não só o espaço, outros caracteres. Quando eu digo do not encode, não encoda. Então, se está indo o espaço, ele vai manter o espaço, certo? Aqui. Isso aqui, esse terceiro parâmetro só tem no REST Client, viu? Salvei, vou executar. Vamos ver o resultado, ó, 90 a 95. Tá aqui, ó. Ele está tratando aqui, ó, o JSON, mas isso aqui é do JSON, certo? Tá mandando como Unicode, certo? Mas respeitou os espaços, que é o que dá problema quando vocês vão utilizar com Spring Boot, né, dos bancos. Então, os bancos lá ele recebeu um caractere lá e esse caractere ele não sabe que é para desencodar. Então, ele vai te dizer que é um erro, certo? É um erro. Por isso que vocês não conseguem interagir lá com o banco, né? Então, deu erro, então tá aí a explicação por quê, né? O Indy, ele tem lá, não sei se vocês encode o RI, tem lá aquelas coisas, funcionalidade que vocês podem encodar isso. No Pascal, por default, ele já faz, desencoda, né? Isso aí. Se eu for aqui no 3002 agora, no Node 3002, você vai ver que está funcionando perfeitamente. Aí, certo? Alexandre Magno. Como eu não mandei encodado, né? Ele já está tratando lá tudo bonitinho. Mamão, maçã, tudo. Ok? Lá, nesse caso aqui, lá do mamão, maçã tá vindo certinho, porque a gente usou o Midway do Johnson, né? Certo? Lá aqui no Rossi, eu não usei o Midway Johnson. Por isso que no Rossi ele me traz aquele barra U e aqui no Node ele está trazendo uma mão normal, né? Mas respeitou o espaço, beleza? Ó, vou deixar aqui, vou tirar, ó, vamos fazer um, um if-def aqui para a gente usar. Encodado ou não? Vamos botar um checkbox aqui, ó. Checkbox. Aqui. Vou mandar encoded, certo? Vou botar isso assim. Por default vai ser desabilitado. Aqui o name, vou botar aqui, ó, name, cbx encoded, certo? Encoded. O que é que eu vou fazer? Toda vez que eu for fazer coisa, eu vou até fazer isso aqui. Ó. L rec é do tipo aí request, certo? Então aqui
aqui, vou tirar L rec, né? Vai pegar aqui, opa, rec, então ele morre aqui, né? Ó, vai morrer aqui. Eu vou pegar aqui. Se cbx encoder.checked, quer dizer, está marcado, certo? Ele vai mandar isso aqui, né? Ele vai pegar meu lrec, vai montar esse cara, certo? Caso contrário, ele não manda encodado, né? A gente vê, né? Isso aí funcionando bem mais elegante, né? Então, ele não manda encodado. Show de bola. E depois a gente faz o post, né? Então, meu lres recebe o meu lrec.post, né? Agora faz o post, beleza? E fez o post, devolveu. Okay? Posso deixar até o parênteses e o resto a mesma coisa. Beleza? Então, ó, vamos executar, ok? Ó, 9095 não encodado, mandou o sinal. Se eu mandar encodado, ele tirou o sinal, o espaço, certo? A mesma coisa para o 3002, que é o mais correto. Se eu não mandar encodado, certo? Ele botou o percent. Se eu mandar encodado, opa, desencodado, né? Não encodado, ele aceita normalmente. Ó, Alexandre Magno, espaço bonitinho. Beleza? Então, o problema que vocês têm, certo? Quando vocês vão integrar o sistema de vocês com APIs de bancos, não é só banco, certo? Mas é o mais comum que me procuram é quando é de banco, certo? E dá erro, dá 400, que não autorizado, não autorizado, não autorizado, é aquela fuleiragem toda, né? É porque, principalmente, quando está usando o REST Client, que muitos não sabem nem mudar o motor, que aprenderam agora, ou quiserem usar o REST Client, certo? Por default ele vem não encodado, né? Quando você manda o Spring Boot ou Node, ele quando recebe, ele tem esse sinal de percent, que é o espaço. Ele teria que fazer um decode disso aqui para poder funcionar. Só que a API lá, os caras que criaram, não quer ter esse trabalho. Se para ele está funcionando, vai funcionar daquilo. Aí você vai obrigar uma instituição lá que já está funcionando mudar só para lhe atender? Claro que não, eles não vão nem lhe atender. Beleza? Mas quando você entende o porquê, né? Que o porquê é que é o mais interessante. Aí você vai lá, bota o terceiro parâmetro e manda executar. Aí dá lá sucesso total, né? Aí o cara me liga. Ei, deu certo, muito obrigado. Vou pagar um cafezinho para você. Aí manda um cafezinho, manda um joinha, manda um obrigado, mas me dá o retorno e disse que atendeu. Beleza? Todo segredo com REST Client é o terceiro parâmetro, né? Por que terceiro parâmetro? Vou botar bem aqui, ó. No ADD header, aqui é a chave, certo? Aqui é o valor, né? E o terceiro parâmetro seria as definições, certo? Definições. Não tá. Bota aqui parâmetros, né? Parâmetros, certo? Que só serve para o REST Client. Se você for lá, estou no REST Client, certo? Se você for lá mudar o motor, certo? Vou mudar o motor aqui, vou botar net underscore http. Mudei o motor, certo? Ok.
ok? Ele já vai começar a dar erro, né? Então, se eu fizer o build, ele nem deu erro, né? Mas ele dá o erro. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu botei o nome errado, quer ver? Ah, tá errado o nome. Deixa eu pegar aqui, ó. É RR4 NET HTTP, ó. É o que eu escrevi errado. Por isso que ele não deu erro. Ele, como não encontrou a diretiva, né? Ele usou a do REST Client. Então não é NET HTTP, é RR4 NET HTTP. Pronto, agora sim. Aí ele já vai apresentar o erro, ó. Já ficou vermelhinho, porque não existe o terceiro parâmetro, ó, no NET HTTP, beleza? Mas se eu uso o REST Client, que é o default, que é o que eu até recomendo para que vocês usem aí, certo? Para principalmente não ter aí dificuldades em migrar. Ó, já voltou funcionando. Entendeu isso, galera? Teu problema está resolvido, certo? Porque ele deu erro ali, not encode, porque tem que fazer um build. Que build primeiro, depois executar. Então, 3002, sentar, ele vai, o default, né? Ele manda o percent, certo? Ó, percent, cada espaço é um sinal. Aí quando você tira o encoded, né? Aí ele manda certinho. Aí fica compatível com o Spring Boot, fica compatível com o Node. São os dois, eu estou referindo aos dois, porque são os mais utilizados, galera. Então, fica aí a dúvida. Eu acho que fui bem claro, né? Mostrei aí o porquê, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, galera, estudem, analisem, leia a documentação, procure por pessoas de confiança, pessoas que tenham uma boa índole, certo? Pessoas que não vão querer lhe extorquir, né? Pessoas que chegam, não presta, isso aqui, isso aqui. Cara, procure outras opiniões, né? Antes de você cair em alguma coisa, procure, analise, veja tudo. E lembre-se sempre, a forma de preparar o Neston de uma linguagem é diferente da outra linguagem. Mas o resultado é o mesmo, certo? Um com os recursos a mais, outros com recursos a menos. Então, se você quer integrar com bancos aí, usando Delphi, REST Client, coloque esse terceiro parâmetro, certo? Por default, já bote isso aqui, ó, certo? Bote esse parâmetro que vai resolver teu problema. Vai atrapalhar usando ROS se não tiver? Não, ROS vai funcionar do mesmo jeito. Porque lá no ROS ele está encapsulando o IND. O IND lá, ele faz o RE, ele usa para desencodar tudo. Né? Então, por default, ele usa a URL encodado. Né? Já quando você diz que não quer encodado, você debate. O meu, aqui, a minha versão, o que, que eu fiz? Ó? Eu venho aqui, ó, no add header, que por default ele não está aqui, ó, eu já boto aqui PO do not encode, certo? Como esse aqui não é a minha versão coisada, né? Eu tirei, mas eu mesmo já boto ali, para evitar de esquecer isso aqui, ó. Mas, se você quiser já com uma boa prática, no header, já adiciona isso aqui por padrão usando o REST Client. Vai atrapalhar alguma coisa em vocês? Não, não vai atrapalhar nada, certo? Vai funcionar e funciona muito bem, beleza? Fui bem claro, eu acho que esse vídeo aqui foi bem explicado aí para essa galera que está com problema de integração com bancos. Eu estou dando bancos, mas não é só bancos. Tem umas que são API do governo federal aí, tem outros. Todas aquelas que usam Java ou utilizam Node por padrão. Beleza? Então, se você está passando por isso,
a solução está aí de graça para você, bem explicada, bem mastigada. Não precisa você sair do Delphi para fazer interação com outros, não. Beleza? Forte abraço, feliz 2026, primeiro vídeo aí do ano de 2026, primeiro de vários outros, se Deus assim o permitir. Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima.